Fala galera do podcast! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu me chamo Micaele. Meu nome é Emily. Giovana. Meu nome é Vitor. E Yasmin. E hoje estamos com um convidado especial, André Cavalcante. Apresente-se um pouco. Apresente-se um pouco para a gente. Um pouco? Bom, o que é que vocês querem saber? Vamos lá. Meu nome é André Cavalcante. Eu tenho algumas formações. Tenho 14 formações acadêmicas. 3 delas são engenharia, eu sou engenheiro de produção, sou pedagogo, tenho especialização nas áreas de pedagogia, que é o meu forte, e sou tecnólogo em segurança do trabalho. Hoje eu estou à frente de 5 empresas, 2 delas no ramo de segurança do trabalho, 2 delas no ramo de administração e gestão de empresas, e uma fábrica de produtos naturais. E é isso aí. O projeto é empreender cada vez mais. A gente queria começar perguntando como é a questão da organização da sua empresa. Como você acha o jeito mais confortável? Como assim, o sistema político ajuda a sua empresa? Na verdade, eu vou ser sincero. O que é que acontece com relação à política? Quando você está com empresa, e é um dos pontos mais importantes, é você entender o seguinte: quais são as tributações que sua empresa precisa pagar? Tudo baseado em imposto. Então a política ela afeta diretamente nos impostos que o empresário paga. Quanto mais isenções, mais você consegue ter lucro, porque a empresa vive de lucro, né? Então, quando você pega, eu vou dar um exemplo político de 15 anos atrás, e você tem isenções de determinados impostos estaduais, municipais, você tem a possibilidade de ter um crescimento. Mas ainda assim, o empresário ele precisa criar um cronograma. O que é que ele vai fazer com essa permissão? Então, politicamente falando, a coisa mais importante quando se trata de empreender é entender como a sua empresa está sendo classificada pelo governo atual. Isso é predominante. Por exemplo, a agronegócio. O agronegócio hoje é algo que realmente pode crescer, porque existe um programa que foi lançado agora em janeiro, chamado Nova Indústria Brasil, e o Nova Indústria Brasil ele libera até 26 bilhões de reais para empresas. Claro que é muito bonito e fácil e rápido dizer esse valor, mas você tem que comprovar essa capacidade de produzir, você tem que ter todas as documentações em dia. Então é isso que o desafio do empreendedor. O empresário ele precisa entender como o governo vai liberar e se ele consegue se enquadrar essa permissividade. Então ele não é diretamente afetado, mas ele consegue facilidades a depender do governo, né, que esteja em vigor. E como você acha assim que um pequeno empresário pode começar a seguir esse ramo com uma grande facilidade, tipo assim, porque um pequeno empresário ainda está naqueles primórdios da empresa e tal, e como é que você acha que ele pode usar o governo a favor disso, da sua própria empresa? O segredo disso se chama conhecimento. O que é que acontece? Eu vou dar o exemplo da minha empresa. A minha empresa não tem todos os setores. Eu não tenho uma contabilidade aqui. Então, estar com pessoas que entendem da sua área é importante. O que é que a gente vê como forma de educação? Vou falar sobre educação porque, teoricamente, é o que vocês estão fazendo aqui. Você decide ser médico. Hoje, vocês estão no 2º ano, Isso. vocês precisam ser média. Então, o professor quer que você passe. 6 ou 10 é a aprovação. Você não tem nenhum mérito depois. Na unidade seguinte, você não tem nenhum mérito. Você tem que continuar na média. Só que quando você sai para o mercado de trabalho, o médico média não arranja emprego. Então, o empreendedor, que é aquele cara na média de conhecimento, ele não consegue avançar muito. O segredo é você ter conhecimento sobre o que você está trabalhando e ter pessoas que venham dar esse suporte, porque nem tudo eu sei. Por exemplo, Nova Indústria Brasil, eu não parei para ler, mas eu tenho um economista que trabalha com a gente, o economista me traz as novidades para verificar o que é que se enquadra ou não. Então, o pequeno empreendedor, ele é assim, ele tem aquela impressão de que o negócio dele
está estagnado, mas nunca está estagnado. Ou você cresce ou você quebra. Se você não vende, você está quebrando. Se você começa a vender, você cresce. Então, o que é que o pequeno e o grande têm de diferença? Só números, porque o que importa mesmo é a mentalidade do pequeno, a mentalidade do médio, a mentalidade do grande. Eu conheço pequenos que têm mentalidade de grande e a tendência é passar o tempo e ele fazer o que precisa ser feito para ele ser grande um dia. E tem grandes que cresceram meio com jogada de sorte e logo logo eles quebram. Por isso que muita empresa quebra antes de 2 anos, como a estatística mostra. Vamos conversar sobre essa parte da indústria, mercadoria e tal. A gente quer saber também qual a sua opinião sobre o governo atual. Ou os governos, ou que passaram já. Um governo que você chamou muita atenção por ser bom ou ruim. Qual é a sua escolha? Rapaz, eu vou ser muito sincero. Para mim não tem governo bom nem ruim, não. Eu parei de pensar em governo bom e governo ruim há mais de 10 anos. Para mim não tem governo. Tem o seu trabalho. Claro que vai ter governo que você vai ter um pouco mais de trabalho, vai ter governo que você vai ter menos trabalho. Depende do que a bandeira prega. Vou dar um exemplo da indústria, o agronegócio. O agronegócio, não importa que governo, agronegócio dá dinheiro. Então, teoricamente, você não vai ter governo bom. Você vai ter governo que vai promulgar ou vetar leis que podem lhe ajudar. Mas isso, no final das contas, é só plus. É só um pouquinho a mais que você pode utilizar. Porque governo nenhum vai chegar na sua porta e fechar a sua empresa se você estiver pagando seus impostos e tiver com seu lucro. Então, governo é só um pequeno detalhe. É muito mais sobre sua organização interna do que sobre o que está fora. E também tem a questão que a gente teve aula sobre isso, várias coisas sobre isso. A gente quer saber também, já que você falou que tem formação em pedagogia, a gente quer saber sobre como você acha o sistema da educação no Brasil. Tem certeza que quer saber disso? Assim, então, Eu acho melhor você não saber disso, não. Minha opinião, não. Mas assim, o que é que acontece? O sistema educacional, a nível médio, ele está se inovando. É bom? É. Mas o nível superior tem que adequar, tem que acompanhar. Porque o que acontece? Vocês têm agora nessa nova legislação o projeto de vida. Né? O projeto de vida e as disciplinas interdisciplinares. Vocês têm educação financeira. Então, são assuntos e matérias que são importantes, sim. Só que isso já deveria estar na base de vocês. Vocês estão segundos, vocês só vão aproveitar agora esse ano e ano que vem. Bom vai ser para quem hoje está entrando no primeiro fundamental, porque vai acompanhar uma evolução do projeto de vida, inteligência socioemocional. Aí sim, quando aquela galera que estiver lá chegar aqui, chega diferenciada. Então, o ensino médio deu uma melhorada cabal. Até porque precisa, cada geração tem características diferentes e desejos diferentes. A minha geração é a geração que queria casa própria. Vocês não, vocês querem liberdade. Vocês querem viajar o mundo. Vocês querem trabalhar em algo que vocês têm um horário, mas que não precisa estar dentro de um escritório. Então, os anseios dessa geração são diferentes. E aí a educação não tinha como ficar a mesma. Mas aí, quando vocês chegam na faculdade, aí vocês vão sentir o impacto. Porque a faculdade, infelizmente, nem todas se adequaram a essa nova realidade. A essa necessidade que vocês têm. E aí, muitos de vocês podem estranhar. O que vocês tinham aí, me perdoe até a expressão da palavra, o que vocês tinham a tia, né, coordenadora, vocês chamam de tia. A tia botando para dentro, pá, você não vai ter isso na faculdade. Então, essa liberdade, sem uma conscientização, pode fazer com que você se prejudique muito dentro do ambiente acadêmico. E eu estou dando milhares de exemplos. E aí, quando você chega em uma universidade que você tem posicionamentos políticos, já que o assunto é política, é complicado. Até você bater de frente, porque isso pode fazer com que crie uma antipatia e você tenha seu percurso atrasado porque você bateu de frente com um professor de opinião política. Então, era isso que eu queria abordar, sobre como é que os jovens da atualidade e futura geração podem se impor mais sobre essa política. O que você acha que a escola poderia fazer? Não. A palavra eu acredito que não é impor. Acredito que a palavra é adaptação. Como é que o jovem pode se adaptar a esse novo cenário de política?
Qual é o seu objetivo? O meu, que eu quero ir pro exército. Show de bola, você quer ir para o exército. Então, quando você vai para o exército, você vai começar a construir um posicionamento voltado ao seu ambiente, à sua ambiência. Então, quando você vê um cara assim de barba, talvez para você seja um pouco estranho, porque você vai ser criado num ambiente onde você tem que estar impecável e barba não é aceitável. Então, quando você sai, todo o escopo que você passou ali dentro, digamos que você passa 2 anos ali dentro, todo o escopo você leva com você. Sua vivência, tudo que você passou ali dentro. Então, quando você tiver um filho, quando você tiver um colega de trabalho, você carrega o seu ambiente. Quando eu faço entrevista com pessoas, que eu faço entrevista, né, eu trabalho como recrutador, em alguns clientes me pedem, você consegue perceber a diferença quando é alguém do exército. Essa semana eu fiz uma entrevista e tinha um cara. Quando ele entrou, que sentou, posso entrar? Eu disse, pode. Ele entrou, sentou. Se você se viu o exército, ele foi. Saí agora recente, estava na SpaceX, tal. Então, você consegue perceber que a postura é outra. E bem assim o contrário. Quando você vai vendo o comportamento de pessoas que têm um pensamento mais coletivo, você vai entendendo o jeito, a maneira, o comportamento. Então, vocês precisam se adequar. Porque na empresa, vocês têm que lembrar que o dono tem um posicionamento, político inclusive. Então, bater de frente em encontro vai fazer com que talvez não seja tão harmonioso aí sua estadia na empresa. E se você abrir uma empresa também, você não vai querer aceitar pessoas que têm um posicionamento contrário ao seu. Então é um jogo de adaptação. Não é o mais forte sobrevive, é quem consegue se adaptar sobrevive. Qual o conselho que você daria pra gente que está quase entrando no mercado de trabalho para conseguir ter sucesso e se destacar mais? Estude sobre o que você trabalha. É simples demais. Lava prato. Você lava prato em casa? Lava prato em casa. Se você lava prato em casa, você lava com água sanitária? Não. Você água com... Perfeito. A empresa que você vai trabalhar é assim também. Vai ter várias formas de você fazer o seu trabalho. O segredo é você estudar aquilo que você está trabalhando. As pessoas relaxam quando elas entram nas empresas. E aí eu devo dizer assim, são 15 anos na área, onde todos os dias eu estudo alguma coisa. Todos os dias. E teoricamente, eu devo dizer que eu não precisava estar estudando tanto mais, não. Mas só que eu sou o produto da minha empresa. Então, quando as pessoas procuram a empresa, elas procuram porque é de André. Então, André não pode falhar. Falha porque somos humanos. Mas não deve falhar. Porque isso vai trazer uma consequência financeira para a empresa. Então, você vai ser medido, não é só pelo certificado, é pelo que você é capaz de fazer com o conhecimento que você adquiriu. E aí, devo pesar que a educação à distância deu uma quebrada na qualidade disso, porque a educação à distância é para quem tem disciplina. Se você não tem disciplina, você até vai passar. Mas quando a pessoa pede para você fazer uma atividade, você sabe fazer. Mudando totalmente de assunto. Como você acha que a sociedade hoje em dia tem um papel importante na relação com a política? Tá, veja. A sociedade ela é feita da opinião da maioria, em tese. Em tese, é o governo do povo, não é o democrata, é o governo do povo. Nós precisamos entender ainda que, mesmo que eu pense na teoria que a maioria manda quem está melhor posicionado. Ah, mas o governo gerou um benefício para as grávidas. Bacana. Em que empresa? Na minha. Aqui mando eu. Eu estou melhor posicionado aqui dentro. Ela pode fazer o que ela quiser. Se eu não me agradar, eu tiro. André, mas a gente está falando de política, eleição. Aí a gente entra no contexto que a gente sabe que pelas regras da política não é eleito a maioria. Porque se fosse eleito a maioria, a gente não teria segundo turno. Então existem regras para a eleição. Então eu não posso dizer que foi o desejo da maioria. Foi o desejo do posicionamento politicamente correto, consegue alcançar o resultado. Eu me candidato e Micaela se candidata.
E aí eu obtenho 49% dos votos e ela obtém 46%. E aí você que se candidatou junto com a gente teve 5%. Vocês duas se juntam e ela é eleita. Foi a vontade da maioria? Não. Então a gente começa a entender que se você consegue se posicionar, e aí eu estou dando exemplo de política porque você me perguntou política, mas qualquer coisa, se você consegue ter os aliados corretos, mesmo que você não seja a maioria, você vence. Trabalhar sozinho é um papel difícil, por isso que muitas pessoas não conseguem. Eu acho que quando você tem mais aliados assim... Para tudo. O que é que acontece? As maiores empresas não são as empresas que o dono faz tudo. É o que o dono tem uma equipe de pessoas, senão eu não estaria aqui trabalhando, eu não teria com vocês. Estava lá tomando café na minha sala e vim para cá ficar com vocês. Porque tem gente trabalhando por mim, para mim, fazendo coisas que eu deveria fazer e eu só vou conferir no final. Então, são essas alianças que vocês vão fazendo ao longo do tempo que são importantes. Porque se tiver uma vaga de emprego, tem outras equipes, não tem? Tem. Alguém de outra equipe vai vir lhe chamar? Provável que daqui chama aqui, da outra chama alguém de lá. Então são as alianças que a gente está tendo o tempo todo contato, mas não está prestando atenção. Isso vai acontecer no ambiente acadêmico, isso vai acontecer no ambiente empresarial, isso vai acontecer na sua casa, na sua família, nos seus círculos sociais. As pessoas vão indicar pessoas que estão próximas delas e que obteram confiança suficiente para serem aliados. Cada um por si, mas ao mesmo tempo cada um tem o seu cada qual. Exatamente. Cada um por si é na teoria, porque na hora que a gente vive em comunidade, é o poder do todo. Vamos dar o exemplo das facções nos morros. É um governo informal, você não consegue entrar no morro na hora que você quer. E a política, por mais que ela queira, ela não consegue intervir. Então vamos ter sempre exemplos que são exceções. Então, eu queria saber do senhor, voltando ao assunto da faculdade, queria saber porque, tipo assim, realmente muitas pessoas ficam despreparadas e não sabem lidar com a faculdade, e aí diversas pessoas trancam a faculdade, tentam outros cursos, trancam. Por exemplo, eu tenho o caso da minha irmã. Ela foi com a ideia de faculdade, pensando que ia ser como a escola. Quando chegou lá, não gostou, trancou. Foi para outro, não gostou, trancou. Então o caso saiu, né? Tá. Eu disse que tinha alguma quantidade de formações acadêmicas, não foi? Sim. Quantas vocês acham que eu já tranquei? Várias. Algumas. Várias. Começo e, putz, isso aqui não dá pra mim não, velho. E tranco. Simples. Hoje eu sou aluno do curso de filosofia, eu faço filosofia. E aí, assim, por várias vezes, já passei 2 meses sem estudar. Disse, rapaz, tá não. Então, se o senhor for listar a quantidade de motivos que faz com que a pessoa tranque, mas o segredo disso é exatamente o que eu perguntei a ele. O que é que você quer para você? Todo curso vai ter matéria chata. Por quê, André? Porque imagine a faculdade, o curso técnico, como um trailer de um filme. Tem o filme completo? Por mais que você assista o trailer, às vezes você assiste o trailer e diz assim, cara, que trailer massa, o filme vai ser show. Você assiste o filme, a única coisa que prestava era o trailer. E vice-versa. Então, vocês estão pensando com a ideia de direito, pá, vou chegar lá, o bacharel, o carro. Aí quando você chegar lá na matéria, você diz, velho, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu nem noção, vou trancar. E tranca. Então, assim, o segredo hoje é vocês acompanharem ou terem a orientação dos professores de vocês. São eles que vão poder dar esse trailer do que vai ser na faculdade sobre a matéria. E às vezes as pessoas começam as coisas certas pelos motivos errados. Motivos errados, dinheiro. Motivos errados, porque a família tem. Motivo errado, porque meu pai quer que eu seja. Motivo certo, você gosta de fazer isso, porque afinal de contas você vai ter que fazer isso todos os dias, pelo resto da sua vida, 8 horas por dia. No meu ambiente de trabalho, eu me sinto super bom, super bem, suave, tranquilo. Quando eu chego nas empresas que eu preciso executar, eu gosto do que eu faço. Então hoje, se você me pedir para ir para outra área, e bem assim empresas, hoje eu estou com 5. Estou pretendendo abrir a 6ª lá para julho. Mas já tranquei também, já quebrei também, já teve empresa que eu comecei e disse, rapaz, isso aqui não vai dar não. E aí vou lá e saio da sociedade, tranco, cancelo, entendeu? Então, às vezes é tentativa e acerto. Eu digo isso para mim, porque meus pais foram funcionários públicos, então não tive muito quem me orientasse.
Mas hoje vocês têm conhecimento na palma da mão, descobrir de verdade se isso é o que você quer estudar todos os dias pelo resto da sua vida, porque se você não estudar, você vai ser só mais um na média. Muitos professores já falaram que em relação a você querer seguir um meio assim, eles falam, a faculdade não é igual ao colégio. Exatamente como você falou, não é igual ao colégio. Aqui é muito mamão com açúcar, é fácil, é estudar pra prova e tal. Lá não, lá é outra realidade, vocês vão ser adultos, vão ter que pagar. Se você morar com seus pais, ótimo. Se não morar, é as suas contas, você pagar a sua faculdade, pagar a sua casa. Então é muito mais problemático. Isso sem contar que não tem condições, né? Quem não tem condições. Eu não uso muito esse termo, não tem condições, mas tá bom. Eu concordo com vocês hoje. Um dia vocês vão entender que todo mundo tem condições, mas tudo bem. Todo mundo tem condições. Só não buscam. Mas todo mundo tem. Hoje o que mais tem é financiamento. Pô. Então agora você tem que assumir um risco. É aí onde o famoso pitbull atrás de você. Se você assume um risco, você sabe que tem um prazo. A coisa mais importante que vocês têm hoje é chamar tempo. Prazo. E alguma pergunta de vocês? O que você busca em alguém para, por exemplo, contratar para a sua empresa? Depende do que eu preciso. Por exemplo, eu tenho meu número 2. Meu número 2, eu preciso que tenha os mesmos valores que eu. Porque meu número 2 é a pessoa que vai me representar. Mas se eu quiser um estagiário, eu preciso que ele seja do perfil do líder dele. Eu não preciso que seja igual ao André. Eu só preciso que, se o nome do meu líder for João, eu preciso que ele seja igual a João. Porque ele vai representar João na ausência dele. Então o perfil ele muda muito dependendo do que ele vai fazer. Se eu preciso de uma pessoa para carregar caixa, eu não vou contratar um maguinho. Mas se eu preciso de uma pessoa para pensar, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento. Pode ser forte, pode ser magro, pode ser baixo, pode ser mulher. Eu acho que vocês viram que 90% da minha equipe é mulher. E motivo tem para ser mulher. Como é que você, como posso falar, tá? Assim, como você pretende, como é que você vê a sua empresa daqui a uns anos? Daqui a alguns anos, não muitos, eu quero ver minha empresa bem longe de mim. Eu quero me aposentar cedo, bem cedo. Você tem um projeto de vida com 5 anos de duração e daqui a 5 anos eu quero estar aposentado. o seu tempo como é que fala, seu tempo de trabalho hoje é grande? Você começou a trabalhar cedo? Não comecei a trabalhar cedo, não. Eu comecei não sabendo o que eu queria fazer da minha vida, fiz um curso técnico que eu não gostei, péssimo, horrível, um curso técnico. E tive depressão por causa disso, passei 2 anos com depressão, e eu era o vagabundo da família, eu era a ovelha negra da família, era o cara que não ia ter futuro, e depois disso, estou aqui. Quando eu disse, tá bom, chega, vou fazer o que precisa ser feito, comecei a fazer e estou fazendo até hoje. É a questão de você realmente, todo mundo duvidar e você tá com aquela ideia na cabeça. Não, mas na verdade nem ligava para isso não, e até hoje eu não ligo para todo mundo mais não. Na sua vida e você... Meu negócio é, o que é que eu vou fazer da minha vida? Fiz um curso técnico que quando eu cheguei na obra, acho que no 3º dia de trabalho, cheguei no 3º dia de trabalho na obra, aí o engenheiro disse assim, tá vendo? É para isso que você estudou. Porra, aquilo ali para mim foi, cara, eu estudei 2 anos para ficar aqui numa obra, um calor infernal e sol na lata, e esse salário mixaria. Aí isso terminou fazendo com que eu me afastasse da área, e fui procurando, não achava, tal, até o dia que eu encontrei segurança do trabalho e tô aqui. E como você acha que um governo pode atrapalhar a sua empresa? A minha empresa? Isso. Só se tiver guerra civil, filho. Minha empresa só depende de mim. Uma hora tem um lucro maior, outra hora tem lucro menor. Eu vejo às vezes, eu tenho muitos clientes, né? Hoje a gente está com uma cartela aí de 920 clientes. Aí às vezes eu converso com os empresários, eu falo, rapaz, o governo aumentou as embalagens. Eu disse, meu filho, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você faz caridade? Não. Se ele aumentou a embalagem,
Quem é que vai pagar para essa embalagem? Você. O cliente, meu filho, que eu. Se eu tenho um produto a R$5, o governo aumenta aí, sei lá, em 50 centavos a embalagem, meu produto no mês que vem é R$5,50. Quem vai pagar é meu cliente? O que é que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso, não. É a única coisa que o empresário pode decidir o preço do seu produto. Então, meu produto vale X. Ah, mas o cliente é metade. Então, compre lá. Agora, o meu desafio é gerar um produto bom, tão diferenciado, que ninguém queira comprar outra coisa. Vou dar um exemplo. Não é celular isso aqui. Isso aqui é um iPhone. Então, veja, deixou de ser celular. Porque é bom, mas tão bom, que a gente chama os outros de xing-ling. Você está entendendo? Então, quando você... Ah, André, eu não tenho ainda empresa. Não, cara, seja excelente no que você faz. Já é o suficiente. Você vai ter sua cartela, seus clientes, limitadinho, não importa, você está iniciando, vá planejando, planejando, executando. Você não pode ser bom, você tem que ser ótimo. Excelente. Não é, mas como é que eu vou ser ótimo se a escola me ensinou a ser média? Esse é o grande desafio. Porque a escola ensina você a passar. A faculdade vai querer que você passe. E você tem que passar em tudo. Mas ela não ensina você a ser bom em uma coisa. Esse é o grande desafio. É você escolher uma coisa que você gosta de verdade, ame de verdade. Eu sou professor de curso técnico. E aí, quando o aluno chega para mim assim, diz: professor, poxa, eu estou fazendo aqui o curso e tal, estou pensando em trancar. Tá, beleza. Por que você fez o curso? Então, olha, eu estou fazendo enfermagem porque teve um período que minha avó precisou, tal, e aí eu fui, assim, eu vi aquela dedicação dos profissionais, tá? Eu achei isso tão bonito, professor, que eu decidi fazer. E aí, eu tranco o curso. Você está fazendo uma coisa massa por um motivo errado. Você fez por uma situação que você passou e você achou bonito. Você não pode achar bonito, velho, você tem que amar isso aqui. Entendeu? Você vai ter que fazer todo dia. Me perdoe a expressão, vai ter que coletar número 1 e número 2 o tempo todo, virando gente, reclamação, gente chorando. Então, cara, ou você ama, não faça não, vai ser minha boca. A gente vê muito aí, aquela pessoa diz, enfermagem por amor, mas só nos cursos, porque quando chega lá no SUS, a gente não consegue ver esse amor todo não. Também não são todos profissionais, mas só para vocês entenderem, ilustrarem que um profissional bom, não importa onde ele esteja posicionado, ele é bom. É sobre ele, é mais sobre ele do que sobre o sistema. Muitas vezes vão até pela, que o senhor falou, pela aquela pressão dos pais, ou, eu vou fazer medicina. Eu acho massa, eu acho bacana isso. Eu acho show, mas sabe quem vai ter que aguentar o fardo é você. Porque acaba que não é o seu sonho, é o sonho deles. É aí o ponto. E acaba que muitos pais não aceitam, né, essa questão dos filhos tomarem decisões que os pais criaram na cabeça. Já aconteceu vários exemplos. Veja, qualquer ruptura é dolorida. A gente já nasce numa ruptura. Ninguém quer nascer. Nasce e chora. Toda vez que tem uma separação, fim de um ciclo, início do outro, vai ser doloroso, não tem erro. O bom é que hoje vocês têm informação. Mas já pensou na minha época, se eu dissesse ao meu pai que eu queria ser bailarino, bailarino era osso. Então, hoje a gente tem informação e cada geração vai ser diferente. Você e seus filhos vão ser diferentes. Então, talvez seus filhos nem queiram fazer faculdade, do jeito que as coisas estão avançando. Mas é um momento de ruptura. E sobre o sistema econômico, o que você acha? Sobre o quê? O sistema econômico, o que a gente vê na atualidade? Rapaz, eu vou ser sincero para vocês. Se vocês não perceberam, talvez porque não é algo que vocês acompanham. Mas eu estou vendo essa integração, né? Finalmente chegando a tal da globalização na área financeira. Hoje você tem independência. Se eu quisesse, uma das minhas formações eu fiz fora do país. E aí, para eu trocar dinheiro, eu tenho que acordar cedo, enfrentar uma fila. Hoje vocês fazem isso na palma da mão. Então veja como o sistema financeiro ele evolui de tal modo que você já consegue trocar por euro, por dólar, e você fazer toda uma viagem, agendamento, comprar por euro, por dólar.
E você, hoje, está tudo na palma da mão. O que ele não consegue fazer por você, você não quer. Então, o sistema financeiro hoje, ele cada vez mais está facilitando o acesso à informação, sistemas de governo integrado. Isso é bom? É. Mas, às vezes, não é tão bom, porque nada é só bom, nada é só ruim. E aí, também, o quanto você ganha, o governo já sabe, dentro desse sistema financeiro, tudo que cai na sua conta, o governo já sabe, as informalidades vão acabando, aquele ganhar o extra sem declarar vai acabando, e a ideia é que tudo isso seja integrado, de tal modo que o governo saiba tudo que você compra, vende, entra na sua conta e sai. Na geração de vocês daqui a 10 anos, vocês vão sentir na pele isso. Eu espero que não, né? Vão, porque vai ser, é normal. Você chega no supermercado hoje, O dinheiro, eu sinto que o dinheiro vivo vai acabar, tá vai aqui. acabar, vai acabar. Tá Vai aqui, acabar. já tem o Pix, que o povo... A flanelinha já tem Pix, pô. O cara não faz assim, ei, tem uma moedinha não, ó, tem um Pix, viu? Só tendo o Pix aqui o cara aceita. Então, vocês se preparem. Isso aqui é coisa do passado, né? Bem passado mesmo. O Zuckerman, ele postou o novo óculos com a Alexa integrada. Sim. Cara, aquilo é realidade. Não é mais aquele negócio, não é mais aquele trombolho na cabeça, não. É um óculos. Então se preparem que é um óculos. Daqui a Tinha pouco são nos Flintstones, né? Era aquele dos Jacksons. Não, Jetsons. Jacksons, que era o... só o óculosinho aqui. Então, é realidade. Me fale sobre aquela montanha. E aí, vai buscar informação, montanha. IA hoje, quem não sabe trabalhar com IA, velho, não rola. Mas os empregos, que agora vai ser a maioria só tecnologia. E sinto que principalmente com essa situação das IAs, as pessoas precisam ser mais excelentes ainda. Na verdade, o que é que eu vejo? Não é sobre ser excelente, é sobre entender de pessoas. A única coisa que vai sobrar daqui a alguns anos são trabalhos sobre pessoas. Trabalhos operacionais, daqui a 10, 15 anos, já que eu estou botando muito que eu não sei, viu? Mas 10, 15, 20 anos, os trabalhos operacionais vão acabar, porque os robôs vão tomar conta. Isso é fato. A automação está muito avançada ao tal ponto das atividades de risco já não serem mais feitas por humanos. Então, já existe em outros países, o corpo de bombeiros opera drones. Precisa mais ir lá. Não precisa mais escada, vai a escada, leva, não. Puxou aqui, joga no drone, o cara vem aqui, um operador do drone. Isso vai acontecer, daqui a pouco isso vai ser mais automático. Sempre vai ter alguém que vai apertar o botão. O segredo é ser esse cara, porque toma a decisão. Que isso o robô nunca vai conseguir tomar, fazer uma análise como ser humano. Isso aí ficou pra gente. Você falou que não vai ser substituída das pessoas quando lida contra a pessoa. Os psicólogos, no caso, taxa de professores. Terapeutas, psicólogos, alguns níveis de professores, atividades principalmente voltadas à medicina, né, porque a medicina está avançando, já foi feita a primeira cirurgia operada por robôs, mas tinha um ser humano apertando o botão. Então, vai existir, vão sempre existir tarefas que o ser humano vai ser dispensado. E o resto? Vai viver de auxílio. O governo se preparar para deixar um subsídio para esse cidadão comer alguma coisa. Você só precisa escolher se você vai ser média, massa, ou se você vai ser o cara que aperta o botão. Minha opinião, tá? Pode ser que não seja assim. E trabalhar muito para isso. Estudar muito. Estudar. Conhecimento é poder. Sim. Trabalhar, eu não gosto. Nem meu chá eu quero fazer. Eu deixo alguém fazer meu chá. Porque o tempo que eu estou fazendo chá, eu tenho que estar pensando em outra coisa. Eu queria agradecer muito a sua participação. Show? Foi maravilhosa a conversa. Sim. Foi muito bem. Acho que deu bastante tempo aqui para colocar. Show. E é isso. Muito obrigado. Sucesso para vocês, viu? Manda um abraço aos Obrigada. professores. Fica Professores, parabéns pela iniciativa. Vou botar essa galera para pensar e quebrar a cabeça é importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Cheio para vocês e sucesso aí nesse projeto que vocês estão embarcando, viu? Obrigada.